Olá, está começando o podcast Comande Sua Vida. Eu sou Vanessa Sander, psicóloga. Meu objetivo aqui é abordar a psicologia de uma forma dinâmica, compartilhando conteúdos, reflexões, ferramentas que já foram úteis para mim, que são úteis também para os meus clientes e que podem ajudar você nesse processo de individuação e amadurecimento saudável. E se você gosta do conteúdo, lembra de deixar o seu like, curtir e compartilhar com os seus amigos. Claro, os amigos que estão buscando também o autodesenvolvimento. E o tema de hoje é: verdade que você tem arruinado a sua vida? É hora de parar de olhar no espelho, retrovisor e revisitar velhos arrependimentos. E vamos encarar. Essas dores de arrependimento, elas doem, não é mesmo? É uma sensação pesada. Podemos nos arrepender do que gostaríamos de ter feito, mas não fizemos. Podemos nos arrepender de coisas que poderíamos ter dito, mas não dissemos. Podemos nos arrepender de ter esquecido de incluir coisas que sabíamos ser importantes para o nosso bem-estar, mas não conseguimos encontrar tempo para fazê-las acontecer. Enfim, provavelmente você tem aí uma pilha de arrependimentos, tantos que provavelmente a gente poderia transformar eles numa lista infinita. As mais comuns, né? Eu deveria ter viajado mais, eu deveria ter avaliado com mais cuidado a compatibilidade antes de escolher um companheiro para a vida, um companheiro para o relacionamento. Eu deveria ter dito mais sims para as oportunidades que surgiram pelo caminho. E me parece que as coisas que mais nos arrependemos, elas são mais prováveis de serem as coisas que não fizemos do que as coisas que fizemos. Embora vocês também saibam disso, simplesmente, às vezes, você provavelmente acaba não prestando atenção a isso. Mas alguma coisa eu vejo que eu entendo agora. A coisa que tenho aprendido e procurado exercitar é: apenas faça. Se não vai matar você, não vai machucar ou causar uma expulsão da sua casa, considere sim fazer essas coisas. Reúna sua coragem e dê um passo à frente para que no final do dia você possa realmente dizer: vivi a vida com menos arrependimentos do que poderia ter feito. Não estamos nos esforçando para não ter arrependimentos. Existem arrependimentos que nos levam a reavaliar a nossa vida. E isso é realmente necessário. Isso tem um impacto na nossa evolução se a gente se permitir olhar pelo aspecto do aprendizado. Mas ser atormentado pelo arrependimento significa que não podemos mais viver nossa vida ao máximo. Então, controle os seus medos, dúvidas e preocupações. Teve um tempo na minha vida em que eu costumava pensar que se eu olhasse para o pior cenário que poderia acontecer, eu seria capaz de lidar com aquilo. Eu até li que essa é uma maneira de dizer a si mesmo que você vai ficar bem com qualquer coisa que possa acontecer. Afinal, essa não é uma maneira calma e confiante de olhar a vida, não é verdade? Mas, na época, me ajudou a superar alguns medos. Na verdade, eu descobri que estava constantemente sintonizando com o pior que poderia acontecer, olhando para a xícara meio vazia. Eu espero que todos conheçam essa história. Eu parei com esse hábito fazendo a escolha de me dar um período de preocupação de 10 minutos todos os dias, mas a que mais me ajudou foi simplesmente visualizar, transformar essas preocupações em cenas. E eu visualizava alguns passarinhos carregando esse filme como se fosse um rolo de filme, uma imagem estagnada mesmo, voando, passarinho levando embora. São exercícios que são muito utilizados na PNL. Desculpa. Então, essa questão da visualização, ela é muito eficaz. A PNL trabalha muito isso, mas são coisas muito simples, mas que precisam ser feitas. Lembra que
as coisas mais importantes estão na simplicidade, né? Então, é simples, a pessoa deixa de fazer, nunca faz, não exercita e está sempre ruminando as mesmas coisas. Então, faça o exercício da visualização e depois venha aqui me contar. Mas enfim, eu adicionei mais algumas coisas à minha lista de redução do arrependimento. Então, o pensamento da realidade contrária, por exemplo, é uma maneira infalível de viver a vida com menos arrependimentos. Por baixo dessas palavras chiques, é uma coisa simples de se fazer para ajudar a viver a vida com menos arrependimento, assim como a PNL. Então, o pensamento da realidade contrária é a porta pela qual você modifica as experiências futuras, concentrando-se em uma revisão do passado. E agora eu quero trazer especificamente o Neville Goddard. Ele tem um livro gigante para quem quiser ler, mas eu trouxe aqui apenas um dos conceitos que são muito úteis. Então, tanto o passado quanto o presente, eles continuam a existir apenas porque são sustentados pela imaginação em algum nível ou outro. E uma transformação radical da vida é sempre possível pelo homem revisando a parte indesejável dela. Revisar o passado é reconstruí-lo com um novo conteúdo. O homem deve reviver diariamente o dia como gostaria de tê-lo vivido, revisando as cenas para adequá-las aos seus ideais. Você realmente se arrepende de algo que aconteceu? Você se sente horrível, miserável, triste, culpado? Faça a sua escolha ou escolha um sentimento para si mesmo. Agora, como operar o pensamento da realidade contrária a partir do seu ponto de poder? E como isso o ajudará a viver essa vida com menos arrependimentos? Então, vamos começar com a segunda pergunta. O passado, ele não fica no passado na medida em que é transportado para o seu futuro através de suas memórias e sentimentos. Se você ficar com as mesmas emoções que causaram angústia em seu passado, elas continuam a ter um impacto em seus pensamentos de hoje, o que influencia as suas ações que criam seus resultados atuais. Basicamente, o mesmo velho cria o novo mesmo velho. Lembre-se que as duas palavras mais tristes do mundo são se ao menos, 3 palavras na verdade, né? Se ao menos eu tivesse feito isso, se ao menos eu tivesse feito aquilo, se ao menos eu tivesse dito aquele outro. É por isso que eu continuei experimentando as mesmas preocupações. Meus arrependimentos do passado continuam ativos em minha imaginação e continuam sendo levados adiante. Tinha um professor meu que lhe dizia que a dor, ela às vezes até passa gerações, né? E como eu fui sempre pesquisando ferramentas ao longo do tempo, eu comecei a mudar isso através desse exercício que eu vou compartilhar aqui com vocês. Já dei um resumo ali em cima para vocês, né, anteriormente. E a minha vida simplesmente se abriu para mais alegria, menos preocupação e angústia. Então, a primeira questão aqui é como operar a realidade contrária. Então, comece contrastando o que aconteceu, que o levou ao arrependimento, e formule uma ideia do que você teria preferido que tivesse acontecido na perspectiva de hoje. Isso ajuda a remover a influência que o arrependimento tem sobre você. Agora junte isso com o que sentiria se o seu eu ideal experimentasse a sua realidade real e mantenha a sua atenção na ideia e nos sentimentos que acompanham essa nova realidade. Os sentimentos aqui são de fundamental importância para ressignificar essa experiência aqui. Então, viver e operar nesse pensamento da contra-realidade não significa que o evento original não ocorreu,
mas você está usando o poder da sua imaginação agora para diluir reações químicas, registros e reações do passado. Crenças, entre outras coisas, né? Até a percepção das pessoas às vezes fica alterada de acordo com as experiências que elas tiveram no passado. Então, as sensações sobre os arrependimentos estão sendo revogadas e revertidas, criando mudanças correspondentes em seu mundo exterior de experiência. Sim, sempre é desafiador no começo. Eu entendia isso intelectualmente, mas não emocionalmente o suficiente para abraçar totalmente a ideia. Aqui também tem uma questão muito importante de a gente realmente se permitir também ser feliz. Por que é desafiador? Porque eu também estou lidando com aquela minha zona de conforto, com o que eu conheço, com o que eu aprendi da minha família. E aqui, né, quem nunca fez uma constelação, de repente é válido marcar um horário e fazer essa experiência de constelação para se libertar desses padrões também, que às vezes vêm sim das repetições e lealdades familiares e tudo mais. Mas, enfim, né, se você puder dar esse salto, você vai descobrir dentro de você. E esse salto é o quê? Esse exercício que eu compartilhei aqui com vocês agora. Então, quando você fizer isso, lembra, é simples, mas precisa ser feito. E aí você vai descobrir dentro de você que o que você imagina agora absolutamente mudará as sensações e as percepções do passado que parecem te seguir em todos os lugares. Então solte. Quantas vezes já ouvimos isso? Mas por onde começar com o desapego? Todos nós temos coisas que não nos servem mais, mas as carregamos dia após dia, ano após ano. É como ser um agente disfarçado, guardando segredos, e isso é inerentemente deprimente. E muitos dos conselhos que recebemos também não são muito úteis. Simplesmente dizer a si mesmo, deixe as coisas acontecerem, não vai resolver. Precisamos de respostas reais, a gente precisa de ação, a gente precisa ser ativo em relação à nossa vida. E a gente é ativo em relação à nossa vida quando a gente vê e faz alguma coisa com o que a gente vê, com o que a gente observa. Então precisamos saber o porquê bem. Eu costumo fazer isso, pelo menos. E eu acho que é o meu fator de curiosidade no trabalho e na vida. Então, as decepções são um ótimo lugar, por exemplo, para começar com desapego. Há todo tipo de coisa na vida que nos decepcionam. A vida não é perfeita, as pessoas não são perfeitas e nós não somos perfeitos. Provavelmente a vida ela é perfeita, né? É muito mais, acho, a gente que precisa se desenvolver do que a vida. Mas enfim, honestamente, só porque a vida ou as coisas na vida não aconteceram do jeito que esperávamos, não significa que elas não aconteceram de uma maneira que trouxe uma bênção. Nós simplesmente não estamos vendo isso naquele momento. E deixar de lado uma decepção é realmente um caminho para uma vida melhor e mais feliz para todos nós o tempo todo. Então, de alma solta, a menor coisa acontece com você e você entrega a sua felicidade. Observe. Você estava tendo um ótimo dia até que alguém o interrompeu no seu caminho para o seu trabalho. Você ficou muito chateado e ficou assim o resto do dia. Por quê? Atreva-se a fazer essa pergunta. De que adianta deixar isso arruinar o seu dia? Não houve benefício. Se alguém te cortar, solte e fique aberto. Se você realmente quiser, você pode. Eu até observei que nesse final de semana a gente fez aula de defesa pessoal. Até na defesa pessoal, para você se libertar, você precisa não resistir. Interessante isso, não? Então, finalmente, lembre-se de se divertir. Como adultos, é muito fácil perder nosso senso de diversão. Algo sério acontece na vida que temos que administrar. E então outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. E antes que você perceba, estamos presos no mesmo sério. Estou inclinado a isso. E a minha filha, às vezes,
Me ajuda a lembrar a ser mais boba e feliz com coisas simples, a rir de si mesma. E sim, eu digo a mim mesma: uau, eu tenho tanta sorte, eu sou tão abençoada. E eu sei que dizer apenas faça coisas divertidas é um conselho incrivelmente inútil para quem não tem um criador de risadas em sua vida. Mas você pode tentar rir. Assista um filme engraçado, seja bobo com alguém de sua confiança, mesmo que seja pelo Zoom. Tente rir de si mesma. Basta dar um pontapé inicial no seu gênio do riso e pronto. Divertir-se aumenta seu nível de neurotransmissores, de sentir-se bem em seu cérebro, deixando você se sentindo mais empoderado, inspirado, motivado, mais criativo e mais energético, mais energizado e menos propenso a se concentrar em arrependimentos. Enfim, a vida tem me lembrado aqui que a xícara está meio cheia e eu agradeço por isso.